Could I let it get this far? Olá! Vamos resolver mais uma questão de matemática. Essa questão específica não caiu em vestibular nenhum, pelo menos que eu saiba. E ela, uma amiga minha que me pediu para eu dar uma olhada nessa questão e eu resolvi gravar o vídeo dela. É uma questão que envolve uma equação, só resolver, achar os intervalos de x, né? Porque essa expressão ela vai ser maior ou igual a zero, ou seja, ser igual a zero ou ser positiva. E eu vou mostrar como é que faz. Eu sugiro que você dê pausa no vídeo e tente resolver primeiro, antes de eu mostrar a resolução aqui. Vai lá! Bom, considerando que você já pausou o vídeo e já tentou resolver, vou mostrar como é que faz. Inequação se passa por fazer estudo de sinal. Só que a gente não sabe fazer estudo de sinal dessa função do jeito que ela está aparecendo aí. Mas nós vamos fazer uma roubadinha aqui, vou mostrar como é que fica. Primeira coisa que a gente vai ter que tomar um cuidado, só selecionar a caneta aqui, isso. A gente vai ter que tomar um cuidado com esse denominador em dois momentos. O primeiro momento é que ele está como um polinômio de terceiro grau. E isso aqui é uma coisa que a gente não conhece bem como é que fica essa função para fazer o estudo de sinal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fatorar esse meu denominador. Vai ficar assim, vou colocar o x em evidência, vou escrever ele aqui de novo. X ao cubo menos 3x ao quadrado menos 4x é igual. Então eu vou colocar em evidência o x, que eu estou vendo que está aparecendo x em todos os termos. Então x ao cubo por x fica x ao quadrado, 3x ao quadrado por x fica 3x, e menos 4x por x fica menos 4. Beleza. É sempre interessante que você tenha funções que você conheça o gráfico, que você consegue ver como é que fica o sinal da sua função. Isso é muito fácil fazer para função de primeiro grau e para segundo grau. Então quando você vê uma função de terceiro grau, tenta fatorar ela para fazer aparecer uma de primeiro e uma de segundo. Que essas duas aqui a gente consegue trabalhar bem com elas. O primeiro cuidado que eu tenho que ter então aqui é em relação ao domínio. Lembra que o domínio dessa função, esse denominador meu aqui, ele tem que ser diferente de zero. Então eu vou encontrar primeiro os valores que vão deixar esse denominador igual a zero e eu vou depois falar que esses valores não podem ser... o x não pode assumir esses valores. Então vamos igualar o meu denominador a zero. Então o que eu estou fazendo é o domínio. Vai ficar assim. Já vou colocar ele a forma dele fatorada. Igual a zero. Sempre que tem uma multiplicação dando zero, você pode concluir que ou seu primeiro termo é igual a zero, ou o segundo termo é igual a zero. Caso x ao quadrado menos 3x menos 4. Bom, esse termo aqui, esse x igual a zero, então a gente já sabe que zero é um valor que o meu x não pode assumir. E esse outro aqui dá para fazer por soma e produto. Se você não conseguir bater o olho direto e saber quais são as raízes, você faz o delta. Eu vou saltar a parte do delta aqui, mas porque eu já sei os valores das raízes aqui. No caso aqui o meu x, um x meu, ele vai ser igual a 4, e outro x vai ser igual a menos 1. Então meu x, ele não pode assumir esses três valores, então vou escrever aqui em cima qual que é o meu domínio. Vai ser share, tal que x tem que ser diferente de 0, x diferente de 1, de menos 1, desculpa, e x diferente de 4. Tá, então agora vamos resolver a inequação em si. A minha expressão aqui agora, ela tá dessa forma aqui, ó. Elevado a x, x ao quadrado menos 5x mais 6, dividido, já vou colocar aqui embaixo a forma fatorada, que é x multiplica x ao quadrado menos 3x menos 4. Tá, como é que eu vou fazer estudo de sinal? Eu quero que isso aqui seja maior ou igual a zero, seja positivo ou igual a zero. Bom, eu sei fazer o estudo de sinal só de e elevado a x,
sei fazer estudo de sinal de função de segundo grau, sei fazer estudo de sinal de função de primeiro grau e sei fazer estudo de sinal de função de segundo grau. Então nós vamos fazer cada uma separada e depois a gente vai fazer o jogo de sinal com as 4 misturadas. Então vai ficar assim, ó. Nessa primeira linha que eu estou traçando aqui, eu vou fazer o estudo de sinal do meu primeiro fator lá, que é e elevado a x. Nessa outra linha, eu vou fazer o estudo de sinal do segundo fator, que é x ao quadrado menos 5x mais 6. Nessa outra linha, eu vou fazer o estudo de sinal do x, que é o outro fator. E na última linha aqui, eu vou fazer o estudo de sinal do outro fator ali, que é x ao quadrado menos 3x menos 4. E por fim, na última linha, eu vou colocar o estudo de sinal naquela função toda lá. Vou chamar isso tudo aqui, ó, de f. Não ter que escrever ela toda aqui de novo. Vamos fazer cada uma separada e depois nós vamos ver como é que vai ficar a da expressão final. Então tá, e elevado a x. Como é que a gente faz o estudo de sinal disso? Você vai lembrar que o gráfico de e elevado a x, deixa eu desenhar ele aqui, ele é alguma coisa assim, ó. Então repara que ele está todo acima do eixo x, não toca o eixo x, ele é assintótico aqui. E como ele está todo em cima do eixo x, ele é sempre positivo. A minha imagem aqui, ó, qualquer valor que você pegar aqui, você vai ver que o y dele vai ser valor positivo. Então o e elevado a x ele é mais em todo o intervalo do x. Lembra que se a função troca de sinal, isso acontece nas suas raízes. Como esse gráfico aqui ele não encosta no eixo x, então ele não troca de sinal, e eu estou vendo que ele está todo em cima do eixo x, então ele é todo positivo. X ao quadrado menos 5x mais 6. A primeira coisa que você faz para segundo grau é achar a raiz, que no caso é igualar a função a zero, fazer aquele negócio todo. Só que eu já fiz isso, não fiz não. Mas esse aqui eu já sei quais são as raízes. Se você não soubesse, seria como essa daqui de cima. Você ia fazer o delta aqui também. Fazer o delta e você achar as duas raízes. Aí você fazer um traço aqui do lado. Espera aí que esse traço aqui ficou terrível. Vamos voltar aqui. Isso. Então você faz o delta lá, você acha as suas raízes. Naquela função ali, se você já souber fazer soma e produto também, não tem problema não. As raízes nesse caso aqui são 2 e 3. Bom, aí você vai pensar assim, pô, isso aqui é um gráfico de uma função de segundo grau. Então o gráfico é uma parábola. E nesse caso é uma parábola de concavidade para cima, porque esse cara aqui é positivo. Então seria uma parábola dessa forma aqui, assim, ó. O que eu estou vendo aqui? Antes do 2 está acima do eixo x, então minha função é positiva. Entre 2 e 3 ela veio aqui para baixo, ela é negativa. E depois do 3 ela volta aqui para cima, então ela fica positiva de novo. Vamos escrever isso aqui então. As minhas raízes são 2 e 3. Vamos colocar aqui assim. Então antes do 2 ela é toda positiva. Entre 2 e 3 ela vai lá para baixo, então ela fica negativa. E depois do 3 ela volta a ficar positiva. Ok, vamos fazer agora para x. Você acha a raiz também da mesma forma, só que como é de primeiro grau é só igualar a zero. E como é só x, você já acha que a raiz é o próprio zero. Então você vai lembrar que função de primeiro grau, o gráfico ela é uma reta. Então vai ser alguma coisa assim, ó. Você vai fazer uma reta aqui que representa o eixo x, colocar a sua raiz, que é zero. Bom, essa aqui vai ser uma reta crescente, porque esse cara aqui é positivo, então vai ser uma reta assim, ó. Então vamos colocar isso aqui. Aliás, antes do zero aqui, está embaixo do eixo x, é negativo. E depois do zero, ela está em cima e fica positivo. Aí vamos colocar em ordem, tá? Se meu 2 está aqui, o zero tem que ficar na esquerda dele. Então vamos colocar o zero para cá.
Então antes do zero ele é negativo, depois ele é positivo. Ok, vamos pro último. Acha a raiz também desse cara fazendo delta, só que a gente já fez isso lá em cima. Vamos colocar aqui, você faz o traço aqui representando o eixo x, põe as raízes, menos 1 e 4. Aí você vai pensar, pô, essa função é de segundo grau, portanto o gráfico dela é uma parábola. Vai ser uma parábola de concavidade para cima também, porque esse cara é positivo. Então vai ser uma parábola assim, ó. Antes do menos 1, está em cima do eixo x, é positivo. Entre menos 1 e 4, está embaixo do eixo x, então ela é negativa. E depois do 4 ela fica positiva, porque ela volta aqui para cima do eixo x. Vamos trazer isso para cá. Menos 1, ela é menor que 0, então vou colocar ele à esquerda do 0. 4 é maior que 3, então vou colocar ele à direita do 3 aqui. Antes do menos 1 é positivo, então. Entre menos 1 e 4 é negativo. E depois o 4 é positivo. Tá, fiz de cada um separadinho. Agora vamos jogar tudo para nossa função. Então vou descer para cá todas as raízes. Menos 1. 0. 2. 3 e 4. Bom, vamos fazer o jogo de sinal agora. Antes do menos 1, mais vezes mais, fica mais. Dividido por menos, fica menos. Multiplicado por mais, fica menos. Aqui, mais, com menos, menos, com menos, mais. Nesse outro intervalo, mais, com mais, com menos, menos. Nesse outro, mais com menos, menos, com menos, mais. Aqui, mais vezes mais, com menos, fica menos. E o último intervalo é tudo positivo, então vai ficar tudo mais. Tá aí o estudo de sinal da minha função. Ele está querendo saber quando é maior ou igual a 0. Então maior ou igual a 0 vai ser entre menos 1 e 0. Entre 2 e 3 e depois de 4. Só que vamos tomar os cuidados com o domínio. Minha função ela não pode ser menos 1, não pode ser 0 e não pode ser 4. Então vou expressar isso assim, ó. Para esse primeiro intervalo aqui, vai ser... vamos colocar certinho a resposta. Share. Tá ok. Esse primeiro intervalo aqui, ó, entre menos 1 e 0. Ela não pode ser menos 1 e não pode ser 0 por causa do menos 1 menor que 0. Ou o outro, de 2 até 3. Ela pode ser 2 e pode ser 3. Na raiz, exatamente em x igual a 2 e x igual a 3, é quando ela fica igual a 0. Tá? A raiz é que deixa sua função igual a 0. Então, como ele está querendo igual a 0, eu vou incluir o 2 e o 3. Então vai ficar assim, 2 menor ou igual a x menor ou igual a 3. Ou o último intervalo aqui, que é depois do 4. O 4 não pode ser incluído por causa do domínio, então vai ser x maior que 4. Aí a resposta. Pessoal, quem tiver gostado, por gentileza, curta o vídeo. Se puder compartilhar seria ótimo. E se ficar alguma dúvida, é só comentar. Muito obrigado e tchau!